Ó José Grosso querido, que por nós lutas padece, nossos corações reunidos nas asas leves da prece, que as bênçãos de paz e luz sempre aumentadas na estrada que nos conduz para as celestiais moradas, na formação do ambiente, na proteção eterna. Nós te sentimos presente na distribuição de afetos, nas expansões de alegrias que fundem a nossa emoção. Nós rogamos a Maria, a sua iluminação. Nós rogamos a Maria, a sua iluminação. Valquíria, você pode fazer a prece, Valquíria, por favor? Pois não. Então, graças a Deus, agradecemos ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de estarmos juntos nesta sexta-feira para estudar o Livro dos Espíritos. Agradecemos a presença dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que aqui nos estão a nos orientar, nos encaminhar, a nos intuir pelos trabalhos. Pedimos, Pai querido, a intuição para os nossos irmãos que vão fazer o estudo, não sei a quem está determinado, mas que todos possam participar, possam interagir e que possam, de alguma forma, Pai, procurar entender o que for falado na reunião de hoje e, acima de tudo, colocar em prática no nosso dia a dia. Ampare, Pai querido, os nossos irmãos que não puderam comparecer, aos nossos irmãos que estão em sofrimento, aos nossos irmãos que estão nas ruas, que estão doentes, enfim, Pai. Ampara todos nós que precisamos tanto da Tua ajuda, da Tua proteção. E fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Antes de começar, eu queria conversar um pouquinho com vocês, por favor, porque quando a gente termina, todo mundo desliga logo. Gente, sempre aconteceu comigo o seguinte, eu tenho sempre uma ideia, quando eu fico pensando sempre uma coisa, quando eu estou na reunião, os espíritos falam assim, não é da sua cabeça, não. É nós que damos a ideia para você, a intuição, e você pensa que é da sua cabeça. Eu estou vários dias pensando para que nós retornemos o estudo como era feito ultimamente no Divino. Era meia hora o livro dos médiuns e meia hora um livro da escolha, que nós estamos seguindo agora, o Missionário da Luz. Por quê? Porque certo dia o mentor me fez essa pergunta. Por que é que vocês deixaram de estudar como era? Vocês estudavam livro dos médiuns uma parte e outro livro a seguir. Mas como ela, nesse período, ela, seu Ivan, eu não podia falar nada. Mas como seu Ivan, no momento, ele se ausentou das reuniões por problema de saúde que todo mundo sabia, e eu fiquei lá, então o mentor me questionou. Ele reorganizou a reunião de sexta-feira,
Porque todos nós sabemos que as reuniões fechadas, elas são dirigidas pelos espíritos, e os espíritos, eles falam com uma pessoa que é responsável, que dirige as reuniões. Então, ele falou que ia modificar as reuniões de sexta-feira, que deveriam ser modificadas. Deveria ser de 8 a 8h30, estudo do Livro dos Médiuns, nem que fosse uma pergunta só, mas que se encerrasse pontualmente 8h30. E começássemos a partir de 8h30 até às 9h o estudo de outro livro de escolha, que tivesse dentro da doutrina espírita. Podia ser o livro de escolha. No caso, eu escolhi a obra de André Luiz, e ele deu a permissão, porque não pode ser qualquer livro, porque às vezes a gente pensa que é espírita, mas não é. Então, ele disse que eu podia ser um livro da codificação, obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Então, eu escolhi André Luiz. Nós já estudamos Mensageiro, agora nós vamos, então, voltar a estudar os missionários da luz. Como há muito tempo que nós paramos, aí eu acho melhor, porque você estuda um capítulo, depois você, com o tempo, você tem outras vivências, você vai pensar outra forma. Então, nós resolvemos começar a voltar ao primeiro capítulo. A partir de sexta-feira que vem, nós vamos estudar o primeiro capítulo. Estudamos Livro dos Médiuns de 8 a 8h30 e Missionários da Luz de 8h30 às 9h. Aí encerramos a reunião. Porque quando nós estamos na Casa Espírita, ela vai terminar 9h30. Mas a outra parte nós não podemos fazer aqui. Só quando retornarmos à Casa Espírita, que vai ser. Entende, gente? Então, eu estava tendo essa intuição para o retorno do livro que estávamos estudando. Alguém discorda? Não. Claro que não. Então, sexta-feira que vem, quem tiver o livro, ou procure ler na internet, lê o primeiro capítulo, e quando nós chegarmos, vamos ler com calma para entendermos, porque as obras tem que ler com calma, não adianta correr. Nós temos muito tempo para ler. E quando nós corremos, muitas vezes a gente fica muita coisa para trás. Então, pediria, se vocês pudessem, na próxima sexta-feira, em casa, já desse uma lidinha no primeiro capítulo, para ficar a par do que é o primeiro capítulo. Porque todos nós somos trabalhadores, somos estudantes da doutrina espírita. Todos nós estamos na Casa Espírita. E cada um de nós, gente, nós não sabemos quando nós retornarmos à Casa Espírita, se nós vamos ser convidados para outras reuniões no futuro, e nós temos que ter um cabedal, algum estudo, porque nós vamos deparar com espírito muito inteligente estudando. Vão à mesa mediúnica muitos espíritos inteligentes. E nós vamos ter que ter conhecimento da obra, da doutrina espírita, para termos condições de conversar com esses espíritos. Porque quando você está conversando com esses espíritos, você fica em silêncio, ouvindo, e você vai recordando de algo e você vai poder conversar com eles. Por isso que nós temos que estudar.
a doutrina espírita para ter conhecimento, porque nós não sabemos aqui qual a função que nós vamos desempenhar no futuro na casa espírita. Nós temos que ter conhecimento das obras. Tá ok, criança? Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Alguém quer falar? Só para concordar, né, Lúcia? Porque é uma ótima ideia. Não, eu tive No meu essa ponto de vista, né? No meu ponto de vista. Acho ótima ideia. Eu tive essa ideia do mentor e Dona Lídia, que está perto de mim. Acho ótima ideia. Eu tive ideia do mentor, sabe, da casa, que ele passa para mim. Ele disse, não é cabeça minha, não, é ele dando a intuição. E Dona Lídia fala, me dando a intuição para retornarmos o estudo. Tá bom? Então... Lúcia, fala, quem? eu até passei uma mensagenzinha aí para a Cláudia, porque hoje mais cedo nós conversamos, e para saber como que a gente ia conduzir o estudo, né? Na sexta-feira do livro, da obra, né? Você ter que fazer a leitura e reforçando até o que você falou, da gente precisar fazer uma leitura prévia, né? Porque a interpretação da obra é difícil, não é fácil, assim, né? Eu acredito que mesmo para quem já tenha lido, tal, assim, né? Eu dei continuidade, estou lendo, mas eu sinto essa dificuldade. E como o tempo é curto, né? Então a gente trocou uma ideia de como fazer isso. Nós conversamos um pouco e aí a sugestão, né? Você falou para a gente, mostra aqui, para a gente começar do primeiro capítulo de Missionários da Luz. Mas até assim, porque muitas das pessoas que estão aqui não estavam participando do nosso estudo de sexta-feira. Então a gente conversou se a gente não poderia voltar antes um pouco ainda, não no nosso lar, que né, nosso lar já é mais conhecido. A maioria das pessoas, né, já lembram, mas começar dos mensageiros mesmo. Não seria possível a gente fazer isso? Podemos. Então, a gente passa ao primeiro capítulo dos mensageiros. Isso. Podemos, sim. Porque o nosso grupo estava pequeno lá. Então, eu acho que alinharia para todo mundo começar dos mensageiros. E a segunda questão que a gente conversou foi sobre as pessoas terem o livro, né? Porque lá na casa a gente sempre tinha livros sobrando. Então, se alguém tiver dificuldade em ter o livro, primeiro a gente pode tentar, né? E aí sinaliza, ou baixar a obra pela internet mesmo. Não sei se consegue, né? Aí eu não tenho. Passei o meu para o meu irmão. Então, Valquíria já está sem, né? Aí eu posso tentar ver se eu consigo levar para a Valquíria. Se tiver coisa aberta, eu compro outro, né? Mas não sei como é que vai estar o comércio, né? Não, sempre tem. Então, Alessandra, olha só. Vamos ver as pessoas se organizarem com o livro. Isso. Quando estiver com o livro na mão, a maioria estiver com o livro na mão, aí nós começamos. Mas eu acho que a gente já pode começar para sexta-feira. Acho que se alguém tiver dificuldade em conseguir, pode sinalizar. Entendeu? Pode falar comigo que eu vou tentar conseguir para todo mundo, entendeu? Tá bom. Bom, pode falar comigo. Sexta-feira. Isso, semana que vem, né, Cláudia? A gente consegue começar semana que vem. Eu mesma vou tentar baixar aqui pela internet, porque os mensageiros eu não tenho. Ô, Cláudia, eu tenho um para te emprestar. Como que vai chegar aí, eu não sei. Olha, Lúcia, eu ainda não consigo desmaterializar nada, senão eu desmaterializaria gordurinhas que estão em mim. Não consigo, Lúcia. Eu vou baixar na internet, que é mais fácil. Se por um acaso Sandra passar aí de bicicleta, ela te dá, tá poder. Não esquenta não, pode deixar. Eu agora perdi o preconceito de ler livro na internet. Aí eu baixo só se não tiver para baixar, eu sinalizo para você, pode ficar cegado. Mas é bom a Ivone fez uma pergunta que apareceu aqui para antes, que alguém está chamando a Lúcia, mas é uma sequência. Para quem já leu o Nosso Lar, para quem não leu ainda, é bom começar. Como eu falei, acho que da outra semana eu falei em particular com alguém, a leitura
dos livros do André, na sequência, é importante, porque a gente vai entender a trajetória dele, né? Como é que ele chegou, até quando o último livro, os mais complicados que ele editou, como é que ele foi a ascensão dele, esse caminho dele foi crescendo dentro da espiritualidade. O modo como ele chegou, nós vimos no filme, mas o filme tem sempre aquele toque que é dado para um filme para ele poder funcionar para a gente. Mas no livro conta a história direitinho, o drama real dele e o sofrimento que ele teve, né? Então é bom que quem não leu, se puder fazer isso, que leia ou releia para começar. Quando começar nos Mensageiros, a gente já vai saber mais ou menos um pouquinho da caminhada que ele já teve. Vai ser muito bom estudar a história dele para a gente começar. É só um começo. E quem não conseguir terminar aqui, a gente termina lá no outro plano, né? Dá tempo. Pode deixar. Ô, Cláudia, você acha melhor começar em Nosso Lar? Não, eu acho que Nosso Lar não é necessário. Porque Nosso Lar já teve filme, já teve um monte de coisa. Não, Mensageiros, como a Alessandra sugeriu mesmo, e vocês começaram estudando através dele lá no grupo. Mensageiros é o começo do trabalho, né? É o começo da observação dele no trabalho espiritual feito pela equipe que ele acompanha. E Nosso Lar é uma história mais individual, da caminhada dele, do sofrimento dele, mostrando essa luta para ele tirar que ele era o médico que ele achava que ele era e que lá na espiritualidade ele não era nada disso, né? Então, o Nosso Lar é mais para isso, para a gente ter essa visão. Os Mensageiros, ele já começa a acompanhar mais de perto os trabalhos dos espíritos. Aí isso é que é interessante para nós, para a gente aprender como é que funcionam as casas, os problemas, as coisas, pelo lado espiritual da coisa, né? É a visão que a gente não tem. Então, essa visão aí que é importante, que a gente estava conversando mais cedo, eu estava conversando com a Alessandra, e a Alessandra falou justamente nesse ponto. A visão que ela passou a ter depois que ela teve contato com a obra. E é assim, depois que a gente tem contato com a obra, a gente vai ver a visão que os espíritos têm de nós. Nós vamos para o trabalho, a maneira como nós chegamos nos trabalhos e o que é feito antes de nós chegarmos no trabalho, né? Que é mais importante ainda, o acompanhamento que a gente tem durante o dia inteiro, enfim. Isso a gente vai ver nas leituras. É bom. Com certeza. Mais alguma coisa, criança? Alguém ia falar antes de mim. Te chamou, eu só não vi quem era. Patrícia. Olha, se ninguém for mais falar... Fala aí. Lúcia. Alguém? Oi. A gente disponibilizou lá no grupo para quem quiser baixar os Missionários da Luz, tá? Já está lá. Não, vai ser obreiro. Fala, Cláudia. Não? Não, ô Patrícia. Vai ser qual? Obreiro da... Não, Oi. Mensageiro. Que eu estava com obreiro ali. Mensageiros. Hoje, então a gente vai... Tá, a gente vai disponibilizar ele lá também. Tá. Mas aí já tem missionários lá. Tá. Ai, que beleza. Obrigada. Ai, que beleza. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Vamos estudar. Então, vamos estudar. Quem vai ler... Ó, gente, meu livro é desconectado de vocês. A pergunta de vocês é qual? 46? 47. 47, né? Posso ler aqui, Lúcia? Então, por favor. Bom, pergunta 47. Poder-se-ia modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? Algumas vezes será possível. No entanto, o espírito, então preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se acha às impressões morais, e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, acontece com frequência que, ao despertar, a natureza corpórea predomina,
e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. Eu acho importante a gente só voltar um pouquinho para contextualizar, né, para quem não participou semana passada, que a gente está falando do tema evocações das pessoas vivas, né? Então, todas essas questões da 37 para frente, elas estão falando dessa situação, né? Os espíritos que estão encarnados. Isso? Sim. Isso. E aí, assim, eu lendo um pouco essa pergunta, um pouco antes do nosso estudo aqui, na prática, não sei se é isso que eu entendi, né? Seria uma situação, por exemplo, quando esse espírito, né, que está encarnado, é evocado, e aí ele, né, vai estar em uma daquelas situações, ou em estado de vigília, ou daquele sono provocado, né? E ele consegue ser, e ele consegue não, na verdade, a espiritualidade, por exemplo, se ele está passando por alguma situação, que vai cometer alguma coisa errada, ele pode ser influenciado daquela forma, só que quando ele vem, né, ele desperta, nem sempre ele entende, né, lembra, né, ou atende a todas aquelas lições ou conselhos que foram dados para ele. Foi isso que eu entendi. Não sei se eu entendi certo. Não? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Gente, eu estou perdida aqui no meu livro. Meu livro é completamente diferente de vocês. Eu me perdi. E a pergunta aqui é diferente. Sabe? A minha pergunta é diferente. Alguém quer colocar alguma coisa? Então, leia a próxima, por favor. Alguém lê, porque eu vou me procurar aqui onde está a minha pergunta. Alguém pode ler, por favor? A de vocês é 47, criança? É 48, Lúcia. 48? Então tá. Alguém pode ler, por favor, a 48? Eu posso ler, Lúcia, a Valéria. Então leia, por favor. Tá. O espírito de uma pessoa viva está livre de dizer ou não dizer o que quer? Ele tem suas faculdades de espírito e, consequentemente, seu livre-arbítrio. E, como tem mais perspicácia, é mais circunspecto do que no estado de vigília. Uhum. Ai. Gente, essa eu não entendi muito bem, não. Alguém poderia elucidar? Vamos ler a 49, porque ela, além de elucidar essa pergunta, ela esclarece também, elucidar e esclarecer. Ela já esclarece melhor, tá? Tá bom. Então, vou ler, que aqui o meu está 48, mas tudo bem. Evocada, poderia uma pessoa ser compelida a dizer aquilo que deseja calar? Disse que o espírito tem o livre-arbítrio, mas pode acontecer que, como espírito, ligue ele menos importância a certas coisas que no estado ordinário. Sua consciência pode falar mais livremente. Aliás, se não quiser falar, pode sempre escapar às importunações retirando-se, pois não podem reter o seu espírito como reteriam o seu corpo. Olha, então, você quer falar alguma coisa? Não, querida, pode que essa, como eu não li antes, não consegui compreender muito bem agora, não. Não, a pergunta anterior está perguntando se o espírito, nesse estado livre, quando ele é chamado, quando ele é evocado, ele tem essa liberdade de falar o que ele bem entender. E a pergunta 49 fala que ele pode, elas são, na verdade, uma sequência, a 49, a 50, a 50 dá o fechamento. Está perguntando está dizendo se ele pode ser constrangido a falar. O espírito, quando a gente se liberta do corpo, mesmo que seja nos momentos que a gente está dormindo, no momento de vigília, o nosso espírito ganha o estado, ele entra no estado que a gente chama de estado normal dele. Quando nós estamos presos
corpo, o corpo físico ele faz com que o espírito prenda alguns conhecimentos. Eu acho que eu já até falei sobre isso. Alguns conhecimentos, alguns saberes que a gente pode ter e ele não precisa agora ou não pode apresentar. E quando ele está no estado de vigília e ele é chamado, ele pode até falar o que ele... Não é bem que ele possa falar o que ele pensa, ele mesmo sabe o que ele pode e o que não pode. E ele, com certeza, se recusa a falar aquilo que ele não esteja interessado. Você, como falou aqui no final, o espírito, quem está evocando esse espírito e obrigando a falar, não tem como fazer isso. Não existe você como obrigar alguém, o espírito, a falar aquilo que ele não queira falar. Aí vem mais uma pergunta e depois eu vou falar um negócio que eu lembrei aqui, que era uma brincadeira, que as pessoas tinham uma mania de falar coisa de criança, mas eu lembrei, na hora que eu estudei isso aqui, eu lembrei bem disso. De aprende o dedo, que a pessoa vai confessar tudo. A pergunta 50... A pergunta 50 vai falar sobre isso também. E o outro pedaço. Quer que continue aqui? Pode continuar. Tá. 50. Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a vir e falar, como acontece com os espíritos errantes? Entre os espíritos, tanto de mortos quanto de vivos, só há supremacia pela autoridade moral, e deveis bem saber que um espírito superior jamais apoiaria uma covarde indiscrição. Aí, observação. Com efeito, tal abuso de confiança seria uma ação má, posto que, sem resultado, deveis que não se pode arrancar um segredo que o espírito quisesse calar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, não viesse a confessar aquilo que, noutras circunstâncias, quisesse calar. Por esse meio, alguém quis saber de um de seus parentes se o testamento lhe era favorável. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, em breve terás a prova. A coisa era verdadeira, mas poucos dias depois, o parente destruiu o testamento e teve a malícia de o fazer saber àquela sobrinha, embora não tivesse sabido o que for evocado. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar aquela resolução que seu espírito havia tomado depois que a pergunta lhe havia sido feita. É baixeza perguntar ao espírito de um vivo ou de um morto aquilo que não lhe perguntaríamos frente a frente, e tal vilania nem mesmo tem como compensação o resultado que os esperas. Quer dizer, a sobrinha quis saber, mesmo ele não se lembrando, ele intuiu, então, que ela havia perguntado uma coisa que ela não teve coragem de perguntar para ele. Ele mudou o testamento por conta disso. Antes ela ganharia alguma coisa nesse testamento e acabou não ganhando foi nada. Ganhou experiência para não fazer mais isso. Mas então, tem muita história, né? Que as pessoas contam de querer descobrir coisas, mas foi bem interessante a resposta, porque isso só o espírito moralmente elevado tem uma supremacia sobre o outro. O que é a supremacia no mundo dos espíritos não é a mesma coisa entre a gente, né? Aqui, vários outros fatores que obrigam a pessoa a falar até aquilo que ela não quer. Mas lá no mundo dos espíritos, não. Ter essa liberdade. O espírito que está acima é sempre o que está moralmente acima. E ele não vai fazer uma coisa dessa. Ele não vai perguntar nada. Né? Não tem porquê. E geralmente são coisas materiais. Ninguém quer saber nada que não seja de interesse geral. As pessoas geralmente usam esses artifícios para coisas bem materiais, bem da terra mesmo. Sim. Alguém pode continuar lendo, por favor? Ô, Cláudia, eu me perdi, meu livro está completamente perdido aqui.
Lúcia, a perdida. Vamos lá. 51. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache em seio materno, seio materno? Não. Não. Bem sabes que, nesse momento, o espírito está em completa perturbação. Nota: a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é preso de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima e lhe tira a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Então, a gente leu sobre isso antes, né? Sobre essa ligação, esse estado de perturbação que o espírito fica antes de nascer. E realmente é impossível. Ele está lá, ele está vivendo uma outra etapa da próxima vida dele que não tem como ser evocado. Não tem como ser evocado por causa disso, por causa desse estado de perturbação que nós estudamos no Livro dos Espíritos, não foi isso? Foi. Olha, eu vou ler aqui a 52 agora. Cláudia, é a 52 de vocês? É. Olha, eu vou ler aqui para vocês verem a tradução minha. Olha, ó. Se o espírito de um sonâmbulo fosse evocado durante o sono magnético, seria mais lúcido que o de qualquer outra pessoa? Responderia mais facilmente, sem dúvida, porque estaria mais desprendido. Tudo depende do grau de independência do espírito em relação ao corpo. É igual a de vocês, criança? Não, a minha não. Estou falando que o meu livro... Então, você larga esse livro, Lúcia. Vou deixar vocês falarem aí. Pode vocês falarem que a minha está diferente, eu não sei o que houve desse livro. Então, pedir para alguém ler a 52, por favor, Lúcia. Eu vou ler, Cláudia. Olha só, eu vou ler, mas já vou deixar a explicação para vocês, porque eu achei assim, essas perguntas eu achei bem confusas. Eu achei pergunta confusa, eu achei resposta confusa. Eu não sei se assim, essa troca que ele faz, acho, do livro de palavras, né, que a gente vê tanto que um livro é diferente do outro, e às vezes eu fiquei meio perdida nisso. Mas é a 52, né? Uhum. Um espírito enganador poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Isso não é de se duvidar e ocorre muito frequentemente, sobretudo quando a intenção do evocador não é pura. De resto, a evocação de pessoas vivas não tem interesse senão como estudo psicológico. Convém se abster dela toda vez que não possa ter um resultado instrutivo. Nota: se a evocação de espíritos errantes não dá resultado sempre, para nos servirmos de sua expressão, isso é bem mais frequente para aqueles que estão encarnados. É então, sobretudo, que os espíritos enganadores tomam seu lugar. Como a gente fala sempre, Fone, a evocação, de certa forma, hoje ela já não é nem explicada. Ela acontece nos trabalhos e os espíritos vão lá dar suas comunicações, né, de acordo com a necessidade. E essas evocações, então, de pessoas vivas, menos ainda se deve ser feita, é o que ele está dizendo aqui. Porque para você evocar um espírito, a gente vai ver isso lá na frente, onde fala das sociedades espíritas, a finalidade para cada coisa, como falou aí. Nós vamos pedir uma resposta para uma coisa, um assunto sério, e se aquele grupo que está ali pedindo essa orientação, vamos dizer, não é resposta, essa orientação,
é um grupo sério, é um espírito sério que vai ali. Mas ele vai saber da intenção de cada um, que está dentro de cada um, que evocou e que está ali naquele imbuído, naquela reunião. Agora, se é uma reunião de brincadeira, é uma reunião que não tem esse cunho sério de comprometimento e não tem uma coisa necessária para ser respondida. Isso mesmo. Isso pode se apresentar dizendo ser outra pessoa. Isso tanto como encarnado como desencarnado. Se eles direm lá que você vai rogar por um espírito, mas você está fazendo aquilo aqui para brincar ou para qualquer banalidade, aquele espírito, como uma pessoa séria, ela tem mais o que fazer. Então, ela não vai se prestar a atender coisas que não tenham um final, um objetivo elevado. Então, se uma pessoa evocada, como essa que evocou o tio para saber do testamento, poderia acudir ali um outro espírito brincalhão e dar uma resposta completamente outra para ela, e ela ia ficar pensando que ele que respondeu. Então, essa parte de evocação é isso que acontece. A gente chama, mas nós não temos também o poder de ter a certeza absoluta de quem está vindo responder. A única certeza que a gente tem é quando a gente está imbuído realmente do amor, da verdade, de buscar o conhecimento. Então, ali vai te acudir quem está afim de fazer isso. Então, essa hora, o espírito brincalhão, ele vê que não há espaço para ele. E a reunião séria, ela é acudida pelos espíritos que têm aquela finalidade de ajudar. Eu não sei se eu consegui ser clara e eu pedi ajuda para mais alguém aí. Ô, Cláudia, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tô, só não sei com quem eu tô falando, mas eu... Leci. Leci. Eu lembrei agora de vocês falando de evocação, de espírito. Eu lembrei agora que eu li um livro há muito tempo de uma menina que a mãe desencarnou e ela ficava todos os dias invocando a mãe, para a mãe voltar. Aí, numa desses dias, ia passando um espírito obsessor, desses brincalhão, e ouvindo ela chamar pela mãe, ele se aproximou dela e desse dia em diante, ele começou a obsidiá-la o tempo todo. Aí depois, no final, não sei, não me lembro mais como que aconteceu. A evocação, né? E olha que era um objetivo amoroso. Ela não devia estar rogando a presença. E como eu falei nas outras sextas-feiras, a gente pensa muitas vezes que evocar, e o evocar até o vivo, é uma coisa que a gente tem que estar reunido em volta de uma mesa, concentrado, pedindo. Basta a gente ficar pensando firmemente ou chamando aquela pessoa para junto de nós, né? Então, muitas vezes, eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas... E às vezes até de ligação mesmo, a gente tem uma ligação forte com uma determinada pessoa, seja com mãe, com irmão, com amigo, seja lá o que for. E a gente sente como se a pessoa tivesse, a gente pensa tanto na pessoa e a gente sente como que aquela pessoa está do nosso lado. Aí o outro fala, fulano, eu estava pensando muito em você. Naquele momento, aqueles pensamentos até se uniram. Mas pode sim, a gente nesse pensamento, a gente pode atrair coisas muito perigosas para o nosso lado, e principalmente um espírito que esteja a fim de brincar. Dependendo, pode ser apenas para brincar e, infelizmente, pode ser um espírito para obsidiar também. Então, é muito perigoso isso. Cláudia, já me vem assim, na verdade não é uma dúvida, né? Essa evocações das pessoas vivas, eu estou entendendo que quem faz a evocação, ela não tem ciência se aquele espírito está encarnado ou desencarnado. Esse é o entendimento, entendeu? E aí, por exemplo, a questão é que o espírito vai estar na condição de encarnado, mas quem evocou deve ter o entendimento de que aquela pessoa ainda está lá na espiritualidade. Não seria isso? Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes isso acontece, Alessandra.
como eu digo, como não é uma prática dos dias atuais, então até fica difícil da gente pensar. Mas, por exemplo, há casos em que se busca fazer essa evocação com os fins mais sórdidos possíveis. Então, as pessoas tinham como hábito, anteriormente, elas se reuniam, era uma brincadeira. O espiritismo não tinha a evocação, o tratamento com tudo isso, não tinha esse cunho que tem hoje, que recebe o estudo. Então, as pessoas viam que chamavam as pessoas, sim, mesmo sabendo que as pessoas estavam encarnadas. Mas isso há muito tempo. Então, podia ver sim a pessoa tendo conhecimento que a outra pessoa ainda estava viva, mas chamava durante uma sessão. Vamos ver se alguém responde, porque isso era uma prática comum nas sociedades, né? Como eu disse, nós vamos estudar isso mais para frente no livro dos médiuns. Era uma prática muito comum nas sociedades. O espiritismo foi estudado justamente por conta dessas práticas estranhas. As pessoas se reuniam nas casas, era como você não reúne para fazer uma pizza. As pessoas se reuniam para fazer uma sessão, porque eles descobriram que eles podiam conversar com outras pessoas nessa distância. Primeiro, elas pensaram nos espíritos, as pessoas mortas, e depois elas começaram a perceber que elas podiam fazer isso também à distância com quem estavam encarnadas. Entendeu? Então, isso aí Oi, Alexandre. Nesse caso aí da pessoa estando encarnada, né? A pessoa que é evocada, né? Digamos, a gente está aqui reunido aqui, digamos que fosse uma reunião, e aí tem uma pessoa encarnada que não está participando da reunião com a gente aqui. Aí a gente se reúne, né? E começa a pensar firmemente, né? Aí a pessoa, ela está acordada, está lá em, sei lá, São Paulo, está acordada. Ela só consegue se comunicar com a gente, né, pelo que eu entendi, se ela vinha, de repente, a sentir uma sonolência, né, provocar um sono e ela adormecer. Eu acho que ela, no estado de vigília, ela estando acordada, estando completamente acordada, eu acho que essa situação, pelo que eu entendi, não é impossível. E assim, nem sempre, Alexandre, a pessoa que é evocada, ela vai ser, não é o sono induzido, não. Teve até essa pergunta. Geralmente, é o sono, se a pessoa só vai responder se ela tiver no sono profundo. Esse sono que é induzido, o sono magnético, que até você teve uma dúvida, foi até que você perguntou o que era o sono magnético, eu falei, é o sono provocado. Só se tiver uma finalidade de muita utilidade e necessidade. Entendeu? Aí os espíritos vão lá, provocam esse sono e a pessoa vem responder. Então, tudo é voltado para a necessidade, para a finalidade real e a necessidade do fato. Mas, geralmente, a pessoa tem que estar no sono profundo mesmo, para que o espírito possa se desligar e esteja desligado e possa chegar onde ele é chamado. Eu realmente não consigo imaginar isso e nem estou querendo. Nós temos coisa mais séria para fazer do que ficar evocando os outros, né? Eu acho. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ainda tem tempo. Não, na verdade, Cláudia, foi aquilo que na semana passada surgiu uma situação com uma pergunta parecida com essa, e na quarta-feira também. Tem muitas coisas que Allan Kardec pergunta de forma teórica, né? De forma teórica. A gente que você estuda física, biologia, química, tem uma série de experimentos que, teoricamente, é possível fazer. Na prática, as condições para que o experimento aconteça são tais que, às vezes, não compensam. Então, ele mesmo fala isso. Você lê no texto aqui, ele mesmo fala isso. Ele fala que, em suma, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Né?
Ou seja, ele é o tipo da evocação que ela é bem específica para uma certa situação, né? Naturalmente que qualquer pessoa pode desejar fazer uma situação como essa, mas ela é uma evocação, ela é muito específica, porque muitas vezes você vai evocar o espírito, ele vai dar a comunicação e não tem muita coisa o que falar, né? É só para provar que é possível. E ali você vai provar e você vai analisar uma série de fatores, a capacidade do espírito de se desenvolver, se ele, como espírito que está parcialmente liberado do corpo, aumenta a sua capacidade intelectual, aumenta a sua capacidade emocional, né? Às vezes não aumenta nada, às vezes continua como se tivesse no estado de vigília, vamos falar assim. Então, a gente vai só desenvolver alguns temas relativos à mediunidade, né? Mas, na prática, não tem muito interesse, né? E é isso que Kardec ele coloca. Então, a gente tem que ver que que Kardec, ele, como codificador da doutrina, né? Ele não pensou nisso dessa forma, na verdade, ele pensou de construir a doutrina espírita para retirar suas próprias dúvidas, e como ele era um cientista, ele foi tentando pegar todos os pontos, mas muitos pontos eles são mais uma coisa mais teórica, como eu falo, não é que não tenha consequências práticas, mas é uma coisa que você vai usar uma vez na vida e olhe lá. Então, isso é importante para a gente saber, mas a gente provavelmente vai usar isso pouquíssimas vezes em um trabalho mediúnico, né? Pouquíssimas vezes a gente vai ter uma situação como essa. É isso mesmo. Gente, alguém vai mais? Ainda falta alguns minutos, um tempo ainda, faltam uns 13 minutos, pelo meu reloginho. Alguém vai ler a próxima, Cláudia? Deixa que eu leia a próxima aqui. Vamos ler a próxima, então. A 53. É pequenininha. 53. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? 52. Nem sempre... A 52? Não, a 52 já foi, né? Hoje falou. Não. A 53. Desculpa. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Nem sempre é sem perigo, dependendo isso das condições em que se acha a pessoa. Ou quando se estiver doente, poderá aumentar os sofrimentos, né? Uhum. Então, a gente tem algumas consequências, né? Assim como nas reuniões de materialização tem consequências também, né? É uma reunião que se algum dia alguém for participar, ela tem uma série de regras que é perigoso até para a própria vida do médium, né? A gente sabe que não existe mágica, apesar das pessoas acharem que a doutrina espírita é uma coisa mística, mas não existe mágica. Então, se o espírito ele vai se materializar, e aquela matéria de onde vem o espírito, ela vem de algum lugar. E ela vem de onde? Vem do médium. Então, é uma reunião que tem uma série de cuidados, né? Naturalmente que as reuniões que nós fazemos dentro do centro espírita, ela tem outros cuidados diferentes daquela de materialização. O cuidado que nós temos que ter na reunião, principalmente de psicofonia, né? O médium fala, é porque você tem que tomar cuidado com o lado emocional do médium. O médium muitas vezes se envolve com as emoções do espírito, né? Se o médium não tiver, por isso tem que ter um equilíbrio para participar, porque ele pode se envolver naquilo. Imagina você ver um espírito que tem uma tendência suicida. E aí o médium já não está muito bem na cabeça, se envolve naquele clima e a partir dali planta uma sementinha que vai adiante. Então o médium tem que ter um equilíbrio. Então, os problemas da reunião são diferentes de uma reunião de materialização. E você evocar uma pessoa viva tem as suas dificuldades, né? Tem os seus problemas. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que essas evocações, elas podem ser feitas de qualquer forma, né? Tem que ser feitas no local adequado. Não só no local adequado, como
também com os objetivos já bem pré-definidos, né? A gente tem que imaginar que uma reunião mediúnica é como se fosse uma cirurgia no hospital, né? Você, quando está doente, você vai no hospital fazer a cirurgia lá. E aí, lá no hospital, qualquer problema que tem, você tem nas mãos as pessoas que são instruídas naquilo. Não, a pessoa está passando mal, chama isso, chama isso, faz aquilo. Então, a pessoa que está coordenando o trabalho mediúnico, os médiuns, tem que ter conhecimento desses assuntos para poder entender. A gente está evocando a pessoa que está encarnada. Espera um pouquinho, a pessoa parece que está sentindo mal, tem algum problema. Não posso fazer isso. Vou passar para outro dia, chamar aquela pessoa, vou chamar outra pessoa. E por aí vai. Né? Assim como os médicos estudam, nós também estudamos para evitar problemas. Aliás, essa é a diferença da mediunidade, né, e do tal do mediunismo, né? O tal do mediunismo é aquela mediunidade que não tem controle. A pessoa chega, fala em línguas, pula, dança, não tem controle nenhum. A mediunidade da doutrina espírita é uma mediunidade estudada, com controle, né? Uma mediunidade científica, analisada, pensada. Isso que é a grande diferença do tal do mediunismo que está espalhado aí, não só das religiões, nas famílias, na rua, né? Quantidade de médios que a gente vê por aí, tem uns montes, mas é tudo sem controle algum. Então, qual a diferença de um médium lá da rua e a gente? A diferença é o estudo, né? A diferença não é só estudar, é o método que Allan Kardec ele colocou no livro dos médios, é isso que faz a diferença. Senão a gente seria mais um médico qualquer um aí, dando pitaco. E aí a gente estuda para evitar esses inconvenientes. Hoje vamos evocar uma pessoa que está encarnada. Beleza. Vamos acertar direitinho, fazer as coisas. Hoje não pode, que o fulano disse que está com uma dor de cabelo, uma febre muito forte. Não pode. Então, chega. Por que chega? Por que a gente vai fazer isso? Porque já tem um método que Allan Kardec colocou, já estudou, né? E a gente também, e outros também, pessoas que já fizeram isso. É por isso que a gente está, a partir de semana que vem, mais um pouquinho, né? Começar nos outros livros é justamente por isso, Elson, para a gente saber o que acontece de fato nas reuniões. Vai tratar de trabalho por trabalho e para a gente compreender que é isso aí, o negócio é muito sério. Não é fazer igual, não é assim não, como meu pai falava. Tá pensando que é assim, não. O negócio não. Tá pensando que o negócio é assim, Aí não, o bom... Ô, Cláudia, eu não sei se você lembra que quando que a gente entra naquela sala, pensa que é uma sala comum, pode entrar de qualquer jeito, qualquer coisa assim. Eu não sei se você lembra que quando fez lá em cima aquela sala, o mentor limpou tudo, o mentor mandou fechar e só poderia abrir quando eles autorizassem. Ela levou, acho que uns 4 meses fechado, sem poder ser usada, porque eles estavam, como é que fala? Valquíria falou aí. Imantando o ambiente, Imantando o ambiente. Ela ficou 4 meses fechada, ninguém poderia entrar lá dentro. Porque ela... E ele falou, todo objeto que colocasse lá, aquelas cadeiras de lá, eu vi gente tirando de lá, mas não falei nada, né? Não poderiam ser tiradas. Os objetos lá de dentro deveriam ficar, porque eles estavam imantados. Eles estavam... Está chegando visita. Esquece a visita, volta para a reunião. Eles estavam imantados, então não poderiam ser tirados lá de dentro, aquelas cadeiras lá de dentro. É por isso que não pode utilizar determinados objetos ali, alguma coisa, eles nos orientam que não pode usar. Porque eles conhecem.
eles conhecem tudo ali, né? Aquilo tudo lá, eles que montaram, eles que sabem. E nós não, nós entramos lá dentro, assim, a gente não, eu, por exemplo, não vejo, não é? Mas lá tem um monte de aparelhos, uns que nós ganhamos e um eles levam depois do trabalho. Um nós ganhamos, que eles tiveram, que nós já tivemos essa condição de ganhar. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? A gente não entende. A gente, por mais que a gente estude, mas muitas coisas ainda nós não vamos compreender. Só que estiver lá, do outro lado. Então, vamos agora, já faltam só 5 minutos. O mentor uma vez falou assim para mim, você está com pressa de acabar a reunião? Daí ele falou assim, está com pressa? Então, mais faltando 5 minutos. Alguém quer mais falar alguma coisa? Alguém quer falar? Colocar alguma coisa? Alexandre, você está tão quietinho, Alexandre. Está doente? Não, minha querida, é o primeiro dia de folga, depois de trabalhar à noite, 2 dias, a gente fica meio... Bom. Tá. Esse assunto realmente, Lúcia, né? É um assunto que eu domino pouco, né? Eu tenho que estudar muito ainda, então, quando a gente não domina, é melhor ficar calado e ouvir quem sabe, entendeu? Eu já fui lá, escorei meu portão para ele não bater, que foi lá, abrir o portão, eu fui lá, escorei para poder dormir. Não, é isso mesmo, Alexandre. Olha, eu estou 35 anos lá e ainda não entendo nada. Não sei nada ainda. Então, só o tempo e a vivência que nós vamos aprender. E bota tempo nisso, gente. Por mais que a gente está lá dentro, viva, e a gente vê que não sabe nada ainda, né? Então, vamos agradecer a Deus, que você tenha uma boa noite de sono, Alexandre. Você possa dormir. O pior para mim é quando eu não durmo. Que Deus abençoe você, abençoe a todos nós, que realmente que nós possamos estudar essa doutrina tão maravilhosa. Eu falo sempre, eu jamais vou poder falar lá em cima. Eu não sabia, porque nós somos ajudados demais, estamos agradecidos que nossa reunião está sendo ligada aos nossos irmãos lá no Divino, que também estão aproveitando e estudando. Elcio, você poderia fazer a prece, por favor? A prece final, Elcio? Sim. Eu faço, eu vou fazer aqui agora. Mestre amado Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos estudando algo de diferente para o nosso próprio futuro. Sabemos que no passado, muitas vezes, ainda apegados a conceitos estranhos e errados que conduziram as nossas existências, muitas vezes nos perdemos. Mas agora, trabalhadores da última hora, com a doutrina espírita, sabemos a importância de tudo isso para as nossas existências. Existência essa que é curta muitas vezes, mas que é o bastante para modificar o espírito e para lhe dar uma nova direção, um novo caminho a seguir. Que Deus possa abençoar não só a nós encarnados, como a todos os desencarnados que participam e que todos nós, essa grande família, irmanados, possamos construir um futuro melhor, principalmente dentro de cada um. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, crianças. Assim, valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo, ótimo final de semana para todos. Até segunda. Boa noite, Patrícia, que eu não estou vendo mais. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marinete. Boa noite, Dona Emília. Boa noite, Dona Santinha. Noite a todos. Tá chegando o aniversário de Dona Santinha. Vamos comemorar. Vamos fazer uma live para comemorar. Vamos fazer uma live para comemorar. Olha que dia que vai cair. 7, quarta-feira. Vai cair uma quarta-feira. Depois do estudo rolar. Eu tenho médico nesse dia. Eu tenho médico.
Depois do festança. Eu tenho aqui, é que é na quarta-feira. É que eu tenho médico nesse dia. Ai, gente. Pessoal, tchau, gente. Gente, vamos morar. Semana para todo mundo. Muita paz, muita luz, muito amor. Tchau, gente. Ótimo final de semana para todos. Beijos. Tchau. Olha a lindinha da Giovana. Tchau. Como é que se descobriu? Beijo, tia vovó Santinha. Vovó Emília. Beijo. Beijo, querida. Beijo, fica com Deus. Tchau. Vocês também. Tchau. Tchau, vovó Valquíria. A vovó Valquíria também. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Valquíria. Beijão, bom final de semana. Obrigada, beijão saindo agora. Também. Obrigada. Beijo.